Olá, irmãos e irmãs, chegando aqui com o vídeo do Evangelho de Marcos 9, 14 a 29. Então, um evangelho que fala sobre o grande poder da oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós acabamos de ouvir o evangelho, né? Um evangelho muito forte, né? Que traz assim um grande ensinamento para nós, né? O que foi que chamou a atenção de vocês? Depois você responde aí no comentário. Vamos encher de comentário, gente. Aqui vale a pena a gente comentar. Comente do seu jeito, do jeito que Deus tocou, que você entendeu, tá bom? A gente ouviu aqui a história de um pai de família aflito com o filho que sofria desde quando? Desde criança. Desde criança, né? Já pensou um pai de família sofrendo, vendo na hora seu filho morrer, toda hora dando convulsão, um espírito maligno, né? Que perturbava a criança. Ainda jogou para o fogo, ainda jogou para a água a fim de destruir, mas não destruiu. Deus tinha um propósito na vida daquela criança e daquele pai de família. Então estavam lá conversando, né? Doutores da lei, conversando lá com os discípulos de Jesus. E o pai de família lá no pelo meio, né? Com certeza muito preocupado, pensando em uma solução para o filho. Quando viu Jesus, foi o que ele fez? Jesus perguntou, né, o que ele discutia com os mestres da lei e os discípulos. Aí acho que ninguém falou nada, aí o pai de família foi e apresentou o problema dele, né? O objetivo dele, falou a situação dele, falou para Jesus que pudesse fazer alguma coisa por aquela situação. Jesus disse que, pelo jeito, claro que podia, né? Então, o que aconteceu? Né? O que me chamou a atenção aqui, Jesus falou: tudo é possível. Quando o pai perguntou, Jesus falou: tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse, em voz alta: eu tenho fé, mas ajuda na minha fé. A minha falta. Eu tenho fé, mas ajuda na minha falta de fé.
invocado, né? Ele falou que tinha fé, na mesma hora ele se voltou, se pediu a Jesus que ajudasse ele na falta de fé. Porque nós somos assim mesmo, né? Nós somos assim mesmo. Às vezes a gente tem uma fé, principalmente quando nós estamos passando por um momento pesado de doença, né? A gente não tem momento que a gente não quer mais acreditar, fica aquela coisa. Então, o que nós devemos fazer? Quando acontecer isso na nossa vida, devemos pedir a Jesus para nos ajudar na falta de fé, né? Então, o que aconteceu? Jesus ordenou, né? Quando o espírito mal viu Jesus, sacudiu o menino no chão, o menino ficou daquele mesmo jeito. Jesus comprovou o que o pai tinha falado. Jesus ordenou para que ele, né, saísse da criança. E nunca mais voltasse a perturbar, né? Então o menino caiu como morto. Todo mundo pensou que o menino tinha morrido, mas Jesus pegou pela mão e o menino ficou de pé curado, né? Tudo bem, passou, aí seguiram viagem. Aí os discípulos de Jesus ficaram naquela expectativa, né? Mas por quê? Sim, o pai de família falou para Jesus que já tinha pedido para os discípulos de Jesus afastar aquele espírito mau, mas eles não tinham conseguido. Então, no caminho, os discípulos iam se perguntando, talvez entre si, talvez até falando baixinho, mas por que será? Jesus afastou o espírito mau e nós não conseguimos. Aí foi Pedro? Perguntou. Foi um deles, né? Não vou dizer qual foi. Então perguntou, mestre, mas por que nós não conseguimos tirar o espírito mau da criança? Aí Jesus até falou Jesus até falou meio duro, né? Que até quando era que ele ia tolerar daquele jeito, né? Porque Jesus falou sobre a falta de fé deles também. O que eu entendi assim, que Jesus falou sobre a preparação dos discípulos, né? Eles não estavam preparados completamente ainda para aquele tipo de coisa. Jesus falou, ó, aquele discípulo, aquele espírito mau, ele não sai de modo algum, a não ser através da oração. Para vocês verem, pessoal, como a oração tem grande valor. Quando a gente estiver rezando o texto, vamos rezar o texto. Reza o texto, pessoal. Se você não sabe rezar o texto, aí no canal tem um vídeo nós ensinando a rezar o texto, que até agora teve pouca participação. Vai lá e aprende a rezar, que a oração tem muito valor. Jesus falou, ó, esse tipo de espírito só sai através da oração. No versículo 29, né, que Jesus responde, essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Aí o que acontece? Com certeza os discípulos chegaram só ordenando, sai, não sei o que, sai espírito, não sei o que. Só, não é só com barulho que você chega, tem uma pessoa passando mal, que você chega, né, e vai mandar um espírito mal sair dele, que ele vai sair. Não é desse jeito. Precisa ter preparação. Então o que aconteceu? Na minha opinião, os discípulos não estavam preparados ainda, eles andavam com Jesus e tudo, mas a oração deles, cara, para mim estava pouco, né? Estava pouco. Então devemos, nós mesmos, aumentar a oração para que nós tenhamos força. Tem gente que diz assim, eu vou mandar alguém me curar. Tem um negócio de dizer que está com, meu Deus, esqueci a palavra que o povo diz, corpo aberto. Pronto, eu tenho o corpo aberto, tenho a maior facilidade de entrar coisa ruim. Pessoal, todos nós temos o corpo aberto e facilidade de entrar coisa ruim. Não é que eu saio da minha casa e vou mandar alguém fechar o meu corpo. Eu vou fechar o meu corpo através de quê, Maria Clara? Da oração, rezar, participar da missa, se confessar e assim por diante. Assim eu estou fechando o meu corpo do mal, né? Então ficando por aqui, para o vídeo não ficar tão longo. Espero que vocês gostem, né? Você que ficou aqui até o fim, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho das notificações. Isso. Comente o que você achou e compartilhe. Comente, pessoal. Comente. Vamos dar valor a esse canal, que esse canal é um canal religioso. Não é meu, é nosso. Então ficando por aqui. Tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.